Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Obrigado. Tá tudo bem. Nós vamos hoje falar sobre algumas medidas relativas ao uso racional de drogas para tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Naturalmente, vocês vão ver isso com mais detalhe aí quando vocês passarem pela disciplina de endocrinologia, né? Onde vocês vão ter aulas, né, sobre diabetes e vão ver com mais detalhes com o professor de endocrinologia, e durante também o curso vocês vão frequentar ambulatório e depois vai vir mais adiante, né, o internato, com certeza conduzir e tratar pacientes com diabetes, né? Aqui a gente vai estar falando sobre isso, porque é necessário falar, para que a gente entenda ali no nosso caso clínico. O doente tinha o diagnóstico de diabetes, né? Só lembrando a vocês, ele fazia uso de metformina e internou no hospital por causa de pé diabético, uma infecção grave, foi tratado. Essa questão final relativa ao tratamento, a conduta do tratamento e o que aconteceu com o doente, nós vamos falar na aula que vem. Hoje nós vamos falar sobre uso racional de drogas para tratamento do diabetes. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Só que só está aparecendo o título, professor, é isso mesmo? Oi? Só está aparecendo o título, é isso mesmo? É isso mesmo. É o primeiro slide. Esse é o título da aula, né? Então vamos lá, vamos com calma. Aqui, quando a gente está diante de um paciente com diabetes tipo 2, né, o que eu vou mostrar para vocês é o que se chama terapia bem validada, terapias bem validadas, quer dizer, como normalmente a gente começa o tratamento, né, e qual é a sequência que a gente utiliza ali para abordagem do paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. A primeira atitude está relacionada à modificação nos hábitos de vida, né? MEV é uma sigla, né? Isso significa fazer dieta apropriada, perda de peso na obesidade e atividade física regular, que é o combate ao sedentarismo. Então, são 3 itens, digamos assim, que vão sempre ser colocados, né, em relação à conduta inicial e, digamos assim, mantida para paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2. Né? Essa terapia nutricional normalmente é feita da seguinte maneira: é feito o cálculo da necessidade de calorias e a distribuição da seguinte forma: carboidrato, 50% a 60% das calorias, gordura, 20% a 30%, limitando as gorduras saturadas a 10% total, e proteínas, 10% a 20% das calorias. Normalmente, a gente lança a mão, né? E é muito importante que faça parte da equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes, né, a consulta com uma nutricionista para que ela possa adequar a dieta ali
ao que o paciente prefere, o tipo de alimentação que o paciente prefere, dá orientação também em relação à quantidade de calorias de cada item ali da alimentação, quer dizer, a conversa com a nutricionista para que seja feita essa dieta apropriada, chegando ali às calorias que são prescritas, é muito importante. Então, o médico sabe disso, né? Obviamente, tem que saber também, mas a nutricionista é a profissional adequada para oferecer todos os detalhes em relação à dieta do paciente, né? Então, isso vai ser, digamos assim, feito durante todo o tratamento do paciente com o diagnóstico de diabetes, né? E a gente está falando de diabetes tipo 2, né? O adulto, né? Os objetivos é reforçar as mudanças nos hábitos de vida em toda a consulta, como eu acabei de falar, e também a forma que nós vamos acompanhar a evolução desse doente com essas modificações do estilo de vida, né? Dieta apropriada, exercícios físicos regulares e também perda de peso na obesidade. Nós vamos avaliar o controle da glicemia, que pode ser feito a nível ambulatorial, obviamente, né? Com a glicemia capilar, o hemoglucoteste, e também na avaliação da hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada, a cada 3 meses, né? Porque ali a gente tem uma variação do valor que é longa, né? Porque temos um tempo longo aí dessa hemoglobina glicosilada, até que ela esteja inferior a 7%, e então a cada 6 meses. Quer dizer, eu começo com modificações do estilo de vida e vejo o quanto isso está tendo impacto no controle da glicemia e principalmente no controle ou na queda da hemoglobina glicosilada. As intervenções devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada é igual ou maior do que 7. Quer dizer, se a hemoglobina glicosilada permanece maior do que 7, né, significa que essas mudanças do estilo de vida elas não estão suficientes para obter o controle do diabetes, né? Então, vamos lá. Essas intervenções têm uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis de hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Então, é importante, vamos sempre fazer, mas a maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Terapias bem validadas, passo 1. Né? O que é o passo 1? O passo 1 é a associação da metformina ao tratamento. O paciente já está com a orientação, que eu falei anteriormente, e nós vamos, exatamente porque está mantendo uma hemoglobina glicosilada igual ou superior a 7, associar a metformina ao tratamento. Né? O que é a metformina? A metformina é uma droga que nós já conhecemos há muitos anos. Né? Aqui, só para ilustrar, né, é um artigo histórico falando lá da introdução das biguanidas, né? Um artigo publicado na década de 60, né? E já desde a década de 1920, né? No final da década de 1920, já se sabia do efeito hipoglicemiante das biguanidas em animais. Quer dizer, então, houve lá, nos anos 60, a introdução da droga para tratamento do diabetes. Né? Como é que funciona a metformina? Né? Ela estimula a ativação de uma AMP proteína quinase. Ao estimular, né, essa proteína, a AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose, quer dizer, a neoglicogênese, e também aumenta a utilização da glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, ela tem dois mecanismos de ação, tanto a nível hepático, reduzindo a produção de glicose por neoglicogênese, como também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Tem extensa experiência de uso, é um custo baixo, não causa ganho de peso, ao contrário, pode resultar em leve perda de peso. Raramente
causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui os eventos cardiovasculares, efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer especialmente em terapia com doses altas e tem o problema do uso em pacientes renais, com clearance de creatinina diminuído pelo risco de acidose lática. Então, não são drogas para ser utilizadas nesse modelo de paciente. A diminuição esperada, né, com o uso da metformina é entre 1 a 2% na hemoglobina glicosilada. Então, essa é a terapia bem validada, é o passo 1, a associação da metformina. Vejam que o nosso doente fazia uso da metformina, né? É uma droga comumente prescrita para controle da glicemia, né, para controle do diabetes em pacientes com diabetes tipo 2, né? Terapias bem validadas, passo 2. Esse passo 2 ele vai ser dividido em 2.1 e 2.2. Então, tem o passo 2.1. O que é o passo 2.1? É a associação de uma outra droga para tratamento. Então, ali a associação da sulfonilureia ao tratamento. Então, o doente tem lá modificações do hábito de vida, mais a metformina e mais a associação de uma sulfonilureia ao tratamento. Aqui também um artigo histórico falando a respeito do uso das sulfonilureias desde a década de 50 ali do século passado, né? Vejam que o artigo é de 1956 falando da introdução do uso lá da sulfonilureia para tratamento do diabetes. Tem várias drogas, né? As sulfonilureias estimulam a liberação de insulina através do fechamento de canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. Experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. E a diminuição esperada na hemoglobina glicosilada é entre 1 a 1,5%. Então, esse seria o passo 2, se eu estou tratando meu doente com metformina mais modificações do estilo de vida. A hemoglobina glicosilada continua superior a 7, a associação do STEP 2.1 seria o uso da sulfonilureia. Temos a opção também do STEP 2.2, né, que pode ser a conduta a seguir. O STEP 2.2 é a associação da metformina à insulina, quer dizer, o doente está usando a metformina, ao invés de eu associar a sulfonilureia, eu associo a insulina, né? Então, a primeira opção, muitas vezes, é por uso de uma droga oral. Se o doente não responder, é a substituição pela insulina, ou como se chama, insulinização, né? Aqui é um artigo muito antigo, do século passado, falando ali do descobrimento, da descoberta da insulina, né? Quando extratos ali de pâncreas, né, eram solubilizados e administrados, e com isso havia o controle da glicemia, né? A produção de insulina por técnica de DNA recombinante. Eu mostrei para vocês esse slide na aula passada, quando a gente falou de mecanismo de ação da insulina, o acoplamento ali no receptor celular da tirosinoquinase, gerando substratos, né, do receptor de insulina, fosforilação de enzimas, ações da insulina, né, crescimento e expressão do gene, síntese de glicose, síntese de gordura, síntese de proteína e abertura dos canais transportadores de glicose, o GLUT4, né, fazendo com que a glicose entre na célula e ocorra a glicólise, né, a fermentação anaeróbica e aeróbica, né, o metabolismo oxidativo, entrada ali do piruvato no ciclo de Krebs, gerando o ATP, e com isso a gente tem a viabilidade celular, né? O uso de insulina é o agente mais potente para reduzir a glicemia, por ativar receptores na membrana plasmática. Ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. O uso de várias formas de insulina varia de acordo com o seu tempo de ação. Então, podemos ter uma insulina de ação curta, uma insulina de ação prolongada. Aqui eu tenho uma lista, né, de tipos de insulina que podem ser utilizadas normalmente no hospital, num primeiro momento, quando a gente quer controlar a glicemia de um paciente diabético internado. A insulina que nós vamos usar é a insulina regular,
essa insulina regular, ela tem um início de ação em meia hora, em 1 hora, um pico de ação em 2 a 3 horas e uma duração de ação em torno de 4 horas. Então, normalmente, no hospital, a gente lança a mão ou prescreve a insulina regular para controle de glicemia quando a gente admite um paciente diabético, muitas vezes descompensado, para tratamento. Aqui eu tenho outras drogas, outras classes de drogas que podem ser utilizadas para tratar pacientes com diabetes tipo 2, né? Não está dentro ali daquele STEP 1, STEP 2.1, 2.2, né? Aqui tem essas drogas, né? Como a diminuição esperada da hemoglobina glicosilada. E aí, algumas mensagens importantes. O alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima do normal, se implementada com segurança, pode ser considerado para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com uma expectativa de vida longa, né? Então, um paciente adulto, mas o paciente com diagnóstico recente, expectativa de vida longa. Por outro lado, objetivos mais relaxados para o nível da hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada, porque esse modelo de paciente, quer dizer, o paciente idoso, que tem uma prevalência alta de doença cardiovascular associada, tem um risco maior se ele fica com a hemoglobina glicosilada menor, né, o alvo lá de um paciente mais jovem, ele tem um risco maior de fazer hipoglicemia severa, quer dizer, fazer evento adverso severo por conta do tratamento do diabetes tipo 2. Né? Voltando ali ao caso clínico, né, que é o que nos interessa, no primeiro momento, como é feito o controle da glicemia nos pacientes internados, eu já falei, no primeiro momento, o controle da glicemia no ambiente hospitalar é sempre feito com o uso de insulina regular. Então, vamos conversar com vocês agora. Entenderam a conduta? É simples, lógico que existe uma série de outras drogas que podem ser utilizadas também, vocês vão ver isso aí durante o curso, mas o que eu mostrei para vocês, digamos assim, é o que está bem validado como conduta inicial para controle do diabetes tipo 2. Né? E o que nos interessa é no caso do doente que é hospitalizado, com diagnóstico de diabetes. Normalmente, nesses pacientes, nós interrompemos as drogas orais que eles estejam usando e aí controlamos a glicemia no ambiente hospitalar, quer dizer, com o doente hospitalizado, fazendo uso da insulina regular. Alguém tem ideia como isso ocorre dentro do hospital? Não. Já viram alguma prescrição? Já olharam alguma prescrição? Hein? Eu estou fazendo uma pergunta. Ô, professor, eu nunca acompanhei, não, mas, assim, para diabetes, o único que eu já ouvi falar foi a metformina mesmo. Sim. É para controle ambulatorial, né? Controle ambulatorial. Dentro do hospital, nós vamos usar, quando o doente é hospitalizado, com diabetes compensado, que é o caso do nosso doente, né? Ele fazia uso a nível ambulatorial de metformina. Normalmente, essa metformina é suspensa e nós vamos controlar a glicemia no ambiente hospitalar com o uso de insulina regular, a insulina regular. Alguém tem ideia como isso é feito ou não? Professor, seria a insulina regular de acordo com a glicemia? Isso, exatamente. Eu coloco na prescrição. Se o doente pode receber a dieta, vai ser dieta para diabetes, né? Isso aí a nutricionista vai ver a quantidade de calorias e a distribuição ali dos nutrientes, de acordo com aquela tabelinha lá que eu já mostrei para vocês, né? Em relação a carboidrato, lipídio e proteína. E nós vamos colocar na nossa prescrição a avaliação da glicemia a cada 4 horas pelo hemoglucoteste. Então, é feita uma glicemia capilar a cada 4 horas. E, de acordo com o valor da glicemia capilar,
eu tenho uma tabelinha para administração de insulina regular. Vocês vão ver que todo hospital tem isso, né? Se vocês olharem as prescrições dos doentes internados, por exemplo, na clínica médica, vocês vão encontrar com bastante frequência essa tabelinha para uso de insulina, que eu posso colocar na prescrição, né? Glicemia capilar, ou hemoglucoteste, HGT, a cada 4 horas, e insulina regular subcutânea, de acordo com o valor da glicemia capilar. Aí eu posso colocar a tabelinha. De 0 a 180, 0 insulina. De 181 a 220, por exemplo, 4 unidades de insulina. De 221 a 280, por exemplo, 8 unidades de insulina. De 281 a 320, 12 unidades de insulina subcutânea. E a cada 4 horas eu faço a glicemia capilar e administro ali a insulina regular. O objetivo qual é? Controlar os níveis de glicemia, né? Dessa maneira. Vocês podem encontrar uma tabela um pouquinho mais ajustada, quer dizer, de 0 a 180, de 180 a 220, 220 a 240, 240 a 280, 280 a 320. Quer dizer, eu posso fazer um ajuste um pouquinho mais fino, né? Mas, em resumo, é uma tabela para aplicação de insulina regular de acordo com o resultado da glicemia capilar. A gente faz sempre isso, né? E depois que é ajustado, né, pode ser que o doente fique bem só com a dieta. Se ele ficar bem só com a dieta, né, ali adequada, ele talvez não precise de insulina regular subcutânea, ou precisa de insulina regular subcutânea. Ele precisa, por exemplo, ele fez lá 2 escapes glicêmicos e precisou de 8 unidades, 12 unidades durante o dia de insulina regular para controlar a glicemia, né? Então, o doente melhora, por exemplo, internou com uma infecção, melhora da infecção, melhora o controle metabólico, melhora o controle do diabetes, melhora o controle da glicemia, a necessidade de insulina diminui, né? Diminui. Então, normalmente a gente não usa droga oral nesse primeiro momento. Depois que o doente melhora, se o diagnóstico de diabetes está estabelecido, aí eu vou decidir se eu reintroduzo a droga oral ou se eu opto por tratar esse doente com insulina. Isso pode ser, por exemplo, com uma insulina de ação intermediária, como a insulina NPH, além da insulina regular. Isso é o dia a dia do hospital, né? Então, em termos práticos, eu quero dizer o seguinte: o doente internou para controle do diabetes, eu vou suspender as drogas orais e vou tratar ele. O controle da glicemia vai ser com a insulina regular de acordo com o nível da glicemia capilar. Se ele internar com uma descompensação significativa, preenchendo critérios para cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar não cetótico, nós também vamos usar a insulina. Só que essa insulina não vai ser feita dessa maneira, né? Subcutânea a cada 4 horas. Nós vamos usar a insulina venosa, em bomba infusora, tantas unidades por hora. Então, tem uma maneira também que a gente utiliza para tratar com o uso da insulina, que é a insulina venosa, infusão contínua, né? Para a gente preparar uma solução, cada 1 ml tem 1 unidade de insulina, e é feita em bomba infusora para tratar a cetoacidose diabética e tratar coma hiperosmolar não cetótico. Se eu admito um doente com 600, 800 de glicemia, não adianta tratar com insulina regular subcutânea, eu tenho que fazer insulina venosa, infusão contínua. Mas isso é o caso de paciente com complicação grave do diabetes, como eu estou falando. Não é o caso do nosso doente. Nosso doente ele internou com diabetes compensado por causa de uma infecção, mas não preenchendo critérios para cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar não cetótico. A Marcela já colocou a presença aqui. Por quê, Marcela? Ainda não mandei fazer isso. Alguma dúvida, Marcela? Eu estou aqui com 35 alunos em sala. Eu fico impressionado por como vocês não participam. Eu acho que vocês têm que aproveitar a oportunidade.
né? De fazer perguntas, de esclarecer dúvidas. Digamos assim, isso não é obrigatório, mas é desejável, né? A participação, Professor, a participação de vocês existe, mas é pouca, né? Essa aqui é a verdade. Fala. professor, eu tenho uma dúvida a Pode respeito falar. essa insulina endovenosa que é feita, qual é o tipo de insulina que é utilizado? Regular. É a própria insulina regular, só que eu, ao invés de eu fazer subcutânea, eu vou preparar uma solução com 100 ml de soro. Você vai entender. Se eu vou pegar um soro fisiológico, vou pegar 99 ml. 99 ml. E vou colocar 1 ml de insulina regular. Quantas unidades tem de insulina em 1 ml de insulina regular? Você sabe? Em São 1 ml seriam 100? 100 unidades. Então, olha só, eu peguei soro fisiológico, 99 ml, e coloquei 1 ml de insulina regular. Qual é o volume que ficou? 100. Concorda? 99 mais 1 é igual a 100 ml. Quantas unidades tem de insulina nessa solução que eu preparei de 100 ml? Se eu coloquei 1 ml 100 unidades, tem 100 unidades. Então, eu preparei uma solução de insulina que tem 100 ml, 100 unidades. Cada ml dessa solução tem 1 unidade de insulina. Aí eu boto na bomba infusora para entrar, por exemplo, a 5 ml hora. Quando eu determino que vai entrar 5 ml hora, quantas unidades de insulina eu estou fazendo por hora naquele paciente? 5 unidades? 5 unidades. Se eu aumentei para 8, 8 unidades. Se eu passei para 12, 12 unidades. Se eu diminuir para 5, 5 unidades. E aí eu faço a glicemia a cada hora e vou ajustando ali a velocidade de infusão dessa bomba de insulina, né? Desse dripping de insulina, como a gente chama, né? E aí, no intervalo de tempo de 6 horas, por exemplo, eu trago a glicemia para níveis mais baixos, em torno de 200, 250, e aí eu posso descontinuar, interromper a insulina venosa e passar a controlar o doente com a insulina regular subcutânea. Entendeu? É assim que a gente faz. Entendi, sim, obrigada. Quando a gente trata um paciente com uma emergência diabética, né? Emergência diabética. Agora, no dia a dia, não é o mais comum. O mais comum é o doente internar, é diabético, suspender as drogas orais e vai ficar com controle de glicemia através da insulina regular subcutânea, de acordo com a glicemia capilar. Esse é o dia a dia do hospital. Em situações especiais, que vão existir, obviamente, né? Nós vamos ter que lançar mão da insulina venosa. O cuidado é o seguinte: eu não posso lançar mão da insulina venosa fora de uma unidade fechada. Por quê? Porque existe o risco do doente fazer hipoglicemia severa e morrer por causa disso. Então, a gente jamais vai prescrever o uso de insulina venosa em bomba infusora numa enfermaria. Não existe isso, né? É crime. Eu só posso prescrever insulina venosa com bomba infusora dentro de uma UTI, por exemplo, onde eu tenho gente tomando conta do paciente o tempo todo. Se eu colocar numa enfermaria, não tem ninguém que toma conta do doente o tempo todo. Eu vou falar, resolver outra coisa, vou tomar um café, a enfermeira vai fazer outra coisa, vai ver outro doente, daqui a pouco encontro o doente em coma hipoglicêmico, fazendo convulsão por causa de hipoglicemia severa. Então, não se faz isso, está errado. A gente só pode usar insulina venosa em ambiente onde eu tenho vigilância contínua. Isso é igual dentro de UTI. Na emergência, também não, porque a emergência é muito enrolado, um monte de gente sendo atendido, andando para lá e para cá, a não ser que eu tenha uma unidade separada de pacientes graves, né, uma UPG. Por exemplo, a UPA tem a sala vermelha, então eu posso fazer isso na sala vermelha porque eu tenho gente tomando conta da sala vermelha, da enfermagem. Quem toma conta desse protocolo, de perto, normalmente é enfermeiro, é a enfermagem, que é orientada e sabe fazer isso. Mas ela tem que estar disponível ali para tomar conta do doente, né? Numa enfermaria eu tenho, sei lá, 20 doentes e 2 técnicos de enfermagem, 3 técnicos de enfermagem para dar conta ali daqueles 20 doentes que vão receber medicação. Então, não tem sentido nenhum o uso de insulina venosa em enfermaria. É crime.
Eu chamaria de crime, né? Não, nós não fazemos isso. Na enfermaria vai fazer o esqueminha comum, feijão com arroz, né? Glicemia capilar, insulina, regular subcutânea de acordo com a tabelinha. Isso aí não tem problema nenhum. O doente não vai morrer por causa disso, né? Agora, com insulina venosa, ele faz hipoglicemia severa, se ninguém estiver vendo, né? Tomando conta, e tem risco de evoluir para o óbito por causa disso, né? Então, tem que ter muito cuidado com as coisas, com os itens que a gente prescreve, né? A responsabilidade final é do médico, é do médico. Você não pode dizer que uma enfermeira ou um técnico não tomou conta e, portanto, a culpa é dela. A culpa é sua. Você é o responsável final. Se está sob seus cuidados, a responsabilidade é do médico. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, né? E tem drogas que nós utilizamos que nós podemos ter efeitos adversos graves. É o caso da insulina. Eu vou prescrever, tem que ser prescrito, é o que a gente está conversando, mas eu vou me cercar de cuidados relacionados ali à segurança do paciente. Entendeu? Alguma dúvida adicional? Vocês vão ver isso sempre dentro do hospital, né? Faz parte ali do dia a dia do hospital, toda a prescrição. Se você pegar 10 prescrições, 11 vão ter controle de glicemia através do hemoglucotéstico com insulina regular subcutânea. Tá? Todas as prescrições têm isso. Muito bem. Ela já corrigiu aqui, a Marcela. Está tudo certo, Marcela. Desculpa aí eu ter citado você. Mas a intenção é que vocês participem, né? Para eu poder também falar de outras coisas, né? Que possa ajudar, que eu possa trazer informações para vocês e trocar informações com vocês também. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o término do caso, né? Tem uma série de assuntos ali para serem comentados. E aí está tudo bem. Se não tiver mais perguntas, podem colocar o nome, a matrícula. Até semana que vem, um abração para vocês. Tá? Um abraço. Obrigada e boa noite, professor. Boa noite, até semana que vem. E aí, meus amigos?